Gravação iniciada. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à sessão ordinária do dia 22 de junho, esta primeira turma ordinária da segunda Câmara, terceira sessão. A turma está completa, assim como ontem, a mesma formação. Hoje estaremos julgando os processos dos itens 23 a 67. Contudo, foram retirados de pauta os itens 63, 64, 65 e 66. A pedido de preferência, em razão de ação oral de patronos, os itens 57, 60, 61 e 62. Nós vamos começar, então, pelo item 57 da pauta, que é de relatoria do conselheiro Márcio Costa, o processo final 2010-37 da Bunge Fertilizantes. Para isso, eu peço que seja convocado o patrono Dr. Leandro Alves dos Santos. Por favor, apoio. Ok, presidente, farei a convocação. Alguém pode me mandar o processo aí pelo WhatsApp? Eu não estou conseguindo entrar na passadeira, não. Doutor Leandro Alves, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Item 57 da pauta, doutor Leandro, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Eu posso enviar? De quem é o processo? Eu quero voto, né? Não, de quem que é o processo? 50, acho que é do Pedro, né? Não, é do Márcio, 57. O final do processo é 2010-37 da Bunge. Márcio, esse foi pedido sustentação oral só para 57. O 58, que também é da mesma empresa, 59, são matérias diferentes ou talvez somente escritórios diferentes? Um item só é igual. Então são diferentes por conta... Tem outros itens que não vai ter nesse, entendeu? Sim. Eu pergunto também por causa da questão do aproveitamento, porque como não há sustentação, pedir sustentação oral para o 58, 59, então nós vamos pular e ir para o 60. Eu só me preocupa se houver um prejuízo, porque se as matérias foram muitas matérias semelhantes, poderia aproveitar, mas estou entendendo que talvez não seja, né? Bom dia, Mara. No teu WhatsApp. Bom dia. Seja bem-vindo à turma. Nós vamos dar início, então, ao julgamento do item 57, que é da Bunge Fertilizantes. O processo é final 2010-37, no qual o senhor estará fazendo sustentação oral. O conselheiro relator fará a leitura do relatório, logo após lhe darei a palavra para a sua sustentação oral. Peço que todos mantenham os microfones desligados para evitar interferências. Com a palavra, Márcio Costa, relator. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia ao patrono. Excelente trabalho hoje. Relatório é sucinto. Eu reproduzo o despacho de admissibilidade dos embargos de declaração. Os embargos foram opostos em desfavor do acordo 32.01006.110, que por unanimidade de votos deu provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer os créditos sobre os gastos que estão listados. A ementa do acordo embargado em matéria que é objeto desse embargo está aí transcrita no relatório. A contradição apontada se refere à menção na ementa, onde as preliminares de nulidades e pedido de diligência, temas não tratados no julgamento e que sequer compõem a lide. Tais temas foram mencionados provavelmente por lapso, apenas na ementa, não compondo as matérias contenciosas em sede recursal, o que demanda o seguinte: os segmentos dos embargos para esclarecimentos do colegiado em relação ao teor
da ementa e a existência de eventuais lapsos. A primeira omissão apontada se refere à falta de enfrentamento de uma das razões de glosa, no caso de aditivos de moagem, explosivos, PJ, e combustíveis e lubrificantes. Compulsando o texto do voto condutor, percebe-se que o tema se encontra as folhas 802 e 803 no tópico intitulado Aditivos de moagem, explosivo PJ e combustível lubrificante. O que alega a Fazenda é que as razões de glosa não se resumem ao conceito de insumo, mas também à falta de identificação, transcrevendo o relatório fiscal no aqui já reproduzido 115. O acordo embargado, de fato, não enfrentou essa segunda razão de glosa, crédito sem o número da nota fiscal ou descrição contendo o texto aguardando cancelamento. Em relação a aditivos de moagem, explosivo, PJ e combustível lubrificante, o que demanda análise do colegiado, com o segmento dos embargos. A segunda omissão indica que se refere a frete, mais especificamente a frete de insumo tributado à alíquota zero. O tema do frete, como exposto, foi tratado pelo voto condutor, sem qualquer menção a frete de produtos tributado à alíquota zero. Assim, essa demanda também remete ao colegiado com o segmento dos embargos. O derradeiro vício suscitado pela embargante se refere à obscuridade quanto à glosa de bens classificados no capítulo 25 da TIP. Basicamente, são essas as matérias. Presidente. Doutor Leandro, com a palavra para a sua sustentação, pelo prazo de até 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores julgadores. Esse caso ele cuida de embargo de declaração da Fazenda Nacional e foi interposto contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso voluntário da contribuinte, isso para reconhecer direito de crédito de PIS e COFINS sobre diversos gastos estabelecidos como insumo no próprio acordo, e foi lá elencado a série de insumos admitidos. Então, portanto, a Bung Fertilizantes, ela é a parte embargada nesse caso. Essa fiscalização, inicialmente, na origem, a fiscalização pretendeu glosar insumos baseada no conceito aplicável ao IPI, e que há muito é contestado no CARF, e, por outro lado, sem compreender adequadamente o processo produtivo dessa embargada, que é uma indústria de produção de fertilizantes e componentes de ração animal, não é empresa do agronegócio, como uma unidade propriamente dita, ela acabou segregando, sem qualquer fundamento, a etapa extrativa do processo das etapas de beneficiamento ou de industrialização. E o processo produtivo da filial da empresa embargada, que eu repito, é uma empresa industrial fabricante de fertilizantes e de ração animal, ela possui as seguintes etapas, resumidamente, são 4. A primeira é extrair minérios do solo por meio de detonação, com uso de explosivos, isso com explosão de rochas fosfáticas que contém minério a ser explorado. 2. A etapa de beneficiamento propriamente dita, que é a mineração e processamento das rochas fosfáticas. 3. A realização do processo químico até a obtenção do produto final esperado. E a parte 4, que é a embalagem. Então, a parte embargada é industrial de fabricação de fertilizantes e nutrição animal. E os bens glosados pela fiscalização, eles são parte integrante de um mesmo e único processo produtivo que resultam nas vendas de fertilizantes ou ração animal. Nesse caso, não está a se tratar de atividade agrícola, como já destacado. Por exemplo, se fosse atividade agrícola, os bens seriam utilizados como corretivo de solo, como alegado pela fiscalização, para ocorrer
o plantio, a colheita e a venda do produto final. Quando utilizado para finalidade agrícola, pela tabela TIP seria submetida a alíquota zero e, consequentemente, não está, pela correlação com a tabela TIP, né, os insumos serão submetidos à alíquota zero pelo PIS e pela COFINS e, consequentemente, seria inviabilizada a tomada de crédito. Mas não é o caso, repito, porque a situação se trata de empresa industrial de produção de fertilizantes e ração animal. Especificamente, feito esse panorama, inicialmente sobre a obscuridade alegada pela Fazenda Nacional, em pedido principal e subsidiariamente omissão, inicialmente, eu destaco que o julgador, como bem se sabe, ele não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas ou fundamentos indicados especificamente pelas partes, caso, na fundamentação do acórdão, ele tenha encontrado todo elemento suficiente para sustentar a sua decisão. É o que se chama, conhecidamente, do livre conhecimento do julgador, livre convencimento do julgador, que permite que a decisão proferida ela seja fundamentada com base no argumento que entender cabível ao caso. Reiterando, tornando desnecessária a análise individual de cada um daqueles que tenham sido eventualmente suscitados. Em segundo ponto, e nós destacamos que, diferentemente do afirmado pela Fazenda Nacional, apenas os corretivos de solo classificados no capítulo 25 da TIP que estão sujeitos à alíquota zero e não todo e qualquer bem classificado nessa posição. O capítulo 25 da TIP, ele abarca sal, enxofre, terras e pedras, gesso, cal e cimento. Mas tais itens, eles possuem diversas aplicações na atividade econômica. Então, a alíquota zero, como eu destaquei no início, ela somente se aplica quando eles são utilizados como corretivos de solo para atividade agrícola. E não é o caso, não é a hipótese da Bung Fertilizantes. Bung Fertilizantes não realiza atividade agrícola. Então, o uso do corretivo agrícola, o uso como corretivo agrícola, consequentemente, ele é impossível para a Bung Fertilizantes, dada a sua principal atividade econômica, que, repito mais uma vez, é a produção de fertilizantes e ração animal. Os bens classificados no capítulo 25 da TIP, que foram adquiridos pela embargada, eles possuem as seguintes aplicações, eu destaco. O enxofre bruto, ele é utilizado na fabricação de componentes de nutrição animal, ou seja, é para uso veterinário. E ele, adquirido pela embargada, ela tem por atividade a produção de ração animal. A sua finalidade, consequentemente, não será agrícola. Ela será, mais uma vez, produção de nutrição animal. A rocha fosfática, por exemplo, é uma fonte primária da principal matéria-prima para a produção dos bens comercializados por essa embargada, que é o fósforo, que é empregado na fabricação de fertilizantes fosfatados. Então, a finalidade, mais uma vez, é a produção de insumos fertilizantes. O caulin é empregado no processo produtivo de ácido fosfórico para aumentar a velocidade de filtração da polpa fosfática e resultante do beneficiamento em moinhos. Então, a finalidade empregada pelo embargante é processo produtivo de ácido fosfórico. Então, e esses eles são destinados exclusivamente para a produção de nutrição animal, insumo de fertilizantes e no processo produtivo de ácido fosfórico, que não se confundem com o alegado uso de corretivo de solo, típico da atividade agrícola, que foi alegado pela Fazenda Nacional. O corretivo de solo, ele é capaz de neutralizar, diminuir ou eliminar o pH do solo e ainda repor os elementos de cálcio e magnésio que eventualmente sejam carentes. Os fertilizantes, por sua vez, eles são substâncias minerais ou orgânicas, naturais ou sintéticas, que fornecem mais de um nutriente das plantas. São produtos que têm funções distintas, funções completamente diferentes. Em terceiro lugar, no caso embargada, o uso como alegado corretivo de solo,
ele deveria ser descartado, uma vez que essa não desenvolve atividade agrícola, mas sim atividade, mais uma vez, industrial, de produção de fabricação de fertilizantes e de nutrição animal. Então, como dito, a embargada é empresa industrial, fora da atividade agrícola, e os bens glosados, eles são partes integrantes de um mesmo e único processo produtivo que resulta nas vendas de fertilizantes ou ração animal. Inclusive, nós destacamos que existem diversos precedentes do CARF nesse sentido, a afastar a alegação, a aplicação dessa hipótese para empresas distintas do segmento agrícola. Quanto à omissão suscitada, é preciso destacar a descrição do processo produtivo pela parte embargada, feita ao longo dos autos, especificamente na manifestação de inconformidade, onde foi demonstrado de maneira mais completa, inclusive todos os documentos que foram juntados, demonstram tudo que foi alegado pela parte, a finalidade para a qual os insumos eram utilizados. E, inclusive, no acórdão embargado, abro aspas, disse expressamente, abro aspas, são suficientes para dar provimento aos créditos decorrentes dos itens relacionados neste tópico. Então para que se possa provar a efetividade dos gastos, não são aceitos pela fiscalização, que a embargada acostou a manifestação de conformidade dos registros documentais de entrada e saída de notas fiscais, bem como de pagamentos bancários a ela referentes. Inclusive, o acórdão da DRJ, ele aparentemente considerou válido e apto a comprovação da efetividade de todos os dispêndios comprovados. Porém, somente teria sido produzido prova, segundo a delegação, quanto a uma única nota fiscal de numeração final 41-1 da empresa Clariante S.A. O que, no entanto, nós registramos que ela não corresponde à verdade, à realidade dos fatos, demonstrados já nestes autos. A embargada, ela acostou todos os documentos quanto às notas fiscais escritas nos autos e demonstrou que o equívoco da fiscalização, quanto também do acórdão da DRJ, que foi superado por essa Câmara, por essa turma. E no exame das provas foi consubstanciado o reconhecimento pelo CARF da suficiência da prova e demonstração do direito creditório. Além disso, sobre as contas relativas a combustíveis e lubrificantes, sobre as contas combustíveis e lubrificantes e explosivos PJ País, se esclarece que não há notas fiscais em situação de aguardando cancelamento, como suscitado pela embargante. Então, primeiramente, sobre as contas de explosivos PJ País, uma conta contábil numeração final 002, ainda que haja destaque de situação de aguardando cancelamento, todas as notas, todos os bens, eles têm número de nota fiscal, eles têm identificação de fornecedor, valores, data de emissão. Então, conforme se infere da planilha de conciliação da ACOM versus base detalhada dos períodos discutidos, que foi anexada nesses autos em julho de 2013. É um arquivo não paginável. E consta dos autos, foi devidamente juntado. E todos os explosivos adquiridos, utilizados pela embargante, eles foram adquiridos da empresa Ourica Brasil Limitada. E a sua atividade principal é a fabricação de explosivos. Então, a resignação da Fazenda, feita essa análise, ela se presta à manifestação de inconformismo com a decisão que foi prolatada nestes autos, porque a documentação acostada pela embargada, ela como diz no próprio acordo embargado, ela é suficiente para a demonstração do direito creditório e, por assim dizer, não comporta, não admite o manejo destes embargos declaratórios. Quanto ao segundo aspecto da omissão,
o inconformismo ele paira tão somente, num segundo aspecto, sobre os custos com fretes de insumos não tributados. Mas, ainda que se trate de transporte de matérias-primas que são tributadas a alíquota zero e, como tal, não conferem direito a créditos, os respectivos fretes, eles continuam a ser tributados pelas contribuições PIS/COFINS, bem como eles representam indiscutivelmente uns serviços que são caracterizados como insumos dos bens comercializados pela embargada. Inclusive, o CARF tem precedentes nesse sentido, tem jurisprudência sólida nesse sentido. Então, foram comprovados os gastos sobre fretes, que são essenciais à produção e comercialização, e, portanto, eles atendem aos requisitos da essencialidade, da relevância, da imprescindibilidade, para a manutenção do seu direito creditório e para manter incólume o acórdão embargado. Quanto à alegação de contradição suscitada pela embargada da Fazenda Nacional, de fato, algumas matérias constantes da LIDE não integram estes autos. Então, a preliminar de nulidade do processo administrativo e pedido de diligência ou perícia para a realização da LIDE, para a resolução da LIDE, não são matérias discutidas nesses autos. Então, a análise da documentação anexada aos autos, em conjunto com o emprego dos bens e serviços utilizados no processo produtivo pela contribuinte, eram suficientes para embasar o direito creditório, e estes dois pontos, eles não constaram do recurso voluntário desta embargada. Então, com essas razões, nós concluímos e pedimos se eventualmente conhecido o recurso de embargo de declaração da Fazenda Nacional, ele seja eventualmente provido apenas neste ponto em relação aos itens que constam da ementa e não estão relacionados ao caso concreto. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Conselheiro Márcio, pode passar ao voto. Ok, presidente. Os embargos de declaração do contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade, sendo admitido para apreciação do mérito apenas as seguintes alegações. No tópico de omissão, especificamente no que se refere a itens tratados no tópico aditivos de moagem, explosivo, PJ país, combustível e lubrificante, sobre esse tópico, o relatório fiscal justificou a glosa da seguinte forma: a fiscalização glosou os valores das aquisições destes bens, alguns porque os valores foram informados nos arquivos sem o número da nota fiscal e ou com inscrição aguardando cancelamento, e outros por falta de identificação e por não se enquadrarem no conceito de insumo, por não serem utilizados diretamente no processo produtivo e sim em etapas anteriores. O julgador, por sua vez, deu provimento ao recurso com as seguintes conclusões: o crédito independe da etapa da cadeia produtiva, sendo que tais insumos são necessários, relevantes e imprescindíveis para a obtenção do produto final. Digo eu que, de fato, houve uma omissão no julgado com relação à ausência de comprovação, visto que o motivo da glosa não se limitou ao fato dos insumos não serem utilizados diretamente no processo produtivo, mas, antes de tudo, porque alguns valores foram informados à fiscalização de forma irregular. Neste ponto em que pese concordar com o julgador do acórdão, ora embargado, em dar o crédito nesse insumo, já que justificada a sua relevância no processo produtivo, vide as folhas 299 a 304, entendo que a insuficiência de provas das despesas impedem que o crédito seja concedido, ora pela precariedade no saneamento das informações dos arquivos disponibilizados à fiscalização, ora porque a recorrente não se desincumbiu de contrapor os fatos determinantes para este saneamento, limitando-se apenas em dizer que a descrição, aguardando cancelamento, seria mera indicação de controle interno para fins de reclassificação contábil. Por essa razão, os embargos para fazer constar na decisão que
Aditivo de moagem, explosivo PJ país, combustível e lubrificante, apenas no que for efetivamente comprovada a despesa e que tenha sofrido a tributação. No próximo tópico, quanto à omissão sobre o tema dos fretes de produtos tributados à alíquota zero, outro ponto suscitado como omissão é relacionado aos fretes de produtos tributados à alíquota zero. Sobre ele constou no despacho decisório o seguinte: frete de compras. Foram aceitos fretes de mercadorias identificados com fretes de compras às aquisições de matérias-primas com alíquota zero, não dando direito ao crédito, estendendo-se aos custos do seu transporte. No acordo embargado, a questão relacionada ao frete foi julgado sob os seguintes fundamentos: frete de insumo não tributado. O CARF tem jurisprudência onde entende que as atividades de logística e movimentação interna integram o processo produtivo. Nessa mesma linha, a jurisprudência recente do CARF é no sentido de aceitar os créditos com as despesas de frete em geral. Digo eu, aqui entendo que não houve omissão por parte do julgador, especialmente porque explicitou estar julgando a glosa que trata do frete de insumo não tributado e alinhou a sua decisão ao termo despesa de frete em geral, expressão que vem demonstrar ser tratado de todas as glosas relacionadas ao frete. Nesse sentido, entendo pela ausência de omissão e mantenho o voto como restou julgado. Quanto ao tópico obscuridade, em relação a bens classificados no capítulo 25 da TIP, sobre esse tema, constou no acordo embargado as seguintes conclusões. Sobre essa categoria, foram glosados valores referentes às aquisições de produtos classificados no capítulo 25, tributado à alíquota zero. Dentro desses grupos de produtos, a recorrente defende que a fiscalização errou ao glosar produtos de uso veterinário, que dariam direito ao crédito. Nesse ponto, a turma, durante a sessão de julgamento, entendeu que apenas os bens classificados no capítulo 25 da TIP dariam direito ao crédito. A embargante, por sua vez, aduziu em seus embargos o seguinte entendimento e as seguintes considerações acerca do julgado. Nota-se que o colegiado entendeu que os gastos com o insumo classificado no capítulo 25 da TIP são usados exclusivamente para uso veterinário, fazendo assim jus ao crédito. Entretanto, a Lei 10.925 de 2004 dispõe expressamente que ficam reduzidos a zero as alíquotas de PIS e COFINS incidentes na importação e comercialização no mercado interno de fertilizantes e corretivos de solo, excluindo expressamente tão somente os produtos de uso veterinário do inciso 1, que se refere exclusivamente a adubos fertilizantes classificado no capítulo 31, não alcançando os insumos classificados no capítulo 25. Está aí o artigo 1º e os incisos da 10.925. Ou seja, não há qualquer dúvida de que foram reduzidos a zero a alíquotas incidentes sobre as aquisições dos corretivos de solo de origem mineral classificado no capítulo 25. Assim resta obscuro o ponto porquanto, embora a turma tenha entendido que apenas os insumos classificados no capítulo 25 da TIP são utilizados exclusivamente para uso veterinário e, portanto, dão direito ao crédito, o inciso, aqui é um equívoco, né, porque tratou do inciso 3, não é o inciso 4, do artigo 1º da 10.925, não faz qualquer ressalva quanto aos produtos veterinários classificados no capítulo 25, estando sujeito, pois, à alíquota zero. Eventualmente, caso não se acate a obscuridade apontada e o entendimento de que os insumos classificados no capítulo 25 utilizados exclusivamente para uso veterinário dão direito ao crédito seja mantido, resta a omissão aclarada.
Como bem salientado pela DRJ, em que pese a defesa alegue que se trate de um bem destinado à nutrição animal, ou seja, produto de uso veterinário, não sujeito à alíquota zero do PIS, pela própria descrição do caulim e da rocha fosfática, que apresenta, verifica-se que é um minério que pode ser utilizado tanto para a industrialização de rações, como fertilizantes, que também são produzidos pela empresa. Contudo, a defesa não apresenta a comprovação de que os insumos classificados no capítulo 25 da TIP são totalmente aplicados para a produção de nutrição animal, ou a discriminação de qualquer parcela desta matéria-prima foi utilizada apenas para produzir nutrição animal, e qual a parcela utilizada como matéria-prima na fabricação de fertilizante sujeito à alíquota zero. Não tendo, pois, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a fim de distinguir a parcela utilizada em cada uma dessas finalidades. Por essa razão, apesar de não ser possível conceder o crédito sobre um insumo classificado no capítulo 25, a turma não se manifestou acerca de tal distinção. Digo eu, inicialmente, observo que a legislação 10.925 de 2004, no artigo 1º, inciso 4, determina que apenas o corretivo de solo de origem mineral, classificado no capítulo 25 da TIP, fica reduzido à alíquota zero. Logo, todo e qualquer outro produto do capítulo 25, que não seja corretivo de solo de origem mineral, sofrerá tributação. Embora a embargante cite o inciso 3 no seu texto, o inciso que de fato é pertinente ao assunto é o inciso 4, conforme eu já havia alertado. Ademais, a discussão que sobressai nos autos é sobre a utilização dos produtos classificados no capítulo 25 da TIP, que pode ser utilizado na correção de solo e também na nutrição animal. A recorrente argumenta que a utilização dos aludidos produtos é para uma das suas atividades que destina-se à fabricação de alimentos para animais, possuindo, inclusive, um CNAE sobre essa atividade. E, nesse ponto, a recorrente discorre sobre as aquisições serem destinadas à filial, que se dedica à fabricação de componentes de nutrição animal. Contudo, são alegações desprovidas de comprovação quanto à utilização de fato do produto. Inclusive, é importante destacar a descrição que o contribuinte faz de cada produto. E aí eu trago no voto a descrição do enxofre bruto, da rocha fosfática e do caulim. Eu reproduzo essas descrições. Desta feita, em que pese a empresa ter uma atividade voltada para a produção de alimentação animal, também possui atividade de produção de fertilizante. Logo, os produtos em questão poderiam ser destinados a qualquer das atividades da recorrente, e por essa razão se faz necessária a comprovação acerca da utilização específica dos produtos, diversa da correção do solo e em qual quantidade para cada atividade. Veja-se que para a rocha fosfática e o caulim, a recorrente nem mesmo explicou o seu uso de forma diversa ao que se está previsto no inciso 4, como corretivo de solo de origem animal classificado no capítulo 25 da TIP, fato que colabora para a classificação como produto adquirido como alíquota zero. Não tendo, pois, a recorrente se desincumbido de seu ônus probatório a fim de se distinguir a parcela utilizada em cada uma das suas atividades, não foi esclarecido no recurso voluntário a quantidade, por exemplo, de caulim, rocha fosfática e enxofre destinada para cada atividade que não seja como corretivo de solo de origem mineral. A ausência dessas definições impede concluir que a exclusão da glosa, visto que não há liquidez e certeza no crédito pretendido. Estando diante da necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito,
faz-se necessário destacar que a recorrente traz explicações acerca do aproveitamento do produto, classificado no capítulo 25, como insumo, dado que este seria utilizado em atividade produtiva diferente da correção de solo, buscando inverter o ônus da prova, que é dela recorrente. Isto porque alega que a fiscalização incorreu sob mera presunção, na medida em que sequer confirmou se os insumos de fato estariam sujeitos à alíquota zero, revelando verdadeira insuficiência da atividade fiscalizatória. Ocorre que, dentro do contexto fático, deve ser observada a escrituração contábil revestida dos livros diário razão, de documento usável para comprovar as operações cujos valores foram glosados da base de cálculo do crédito pleiteado. Isso porque, eu pulei aqui o parágrafo, alegou a recorrente que, ora a escrituração contábil regular da recorrente fornecida à fiscalização faz prova contra a vazia alegação de que os insumos estariam sujeitos à alíquota zero. Se a recorrente apresentou pedido de ressarcimento de crédito das aludidas matérias-primas, é porque estas foram tributadas. Nesse passo, ainda que a recorrente tenha submetido à fiscalização todas as notas fiscais de aquisição dos insumos em questão, o que se está a dizer é que a fiscalização se equivocou ao não aferir que sobre esses documentos fiscais houveram a incidência das contribuições, mas sim aquisições com alíquota zero. Neste caso, mais uma vez, caberia à recorrente elucidar a contradição e trazer aos autos dados, informações contundentes a fim de lançar luzes para esse julgador pudesse fazer os embargos, o que, a meu ver, não ocorreu. É justamente nesse sentido que tenho que concordar com a embargante quando diz: a defesa não apresenta a comprovação de que o caulim é totalmente aplicado para a produção de nutrição animal, ou a discriminação de qual parcela desta matéria-prima foi utilizada apenas para produzir nutrição animal, e qual a parcela utilizada como matéria-prima para a fabricação de fertilizantes tributado à alíquota zero. O que se revela nos autos é que, para qualquer dos insumos glosados pelo motivo de terem sido adquiridos com alíquota zero, por estarem inseridos no inciso 4 do artigo 1º da 10 de 1925, não houve comprovação sobre o seu uso na produção. Desta forma, entendo por acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, negando provimento para os bens classificados no capítulo 25 da TIP, por não haver comprovação de que esses insumos tenham sofrido tributação e, com isso, seja possível afastar a glosa. No próximo tópico, e trata da contradição entre a ementa e o voto condutor em relação às preliminares de nulidade e pedido de diligência. Sobre a contradição, aponta, no que se refere a constar na ementa menção a preliminar de nulidade e pedido de diligência, acolhe os embargos, visto que tais argumentos não constaram no recurso voluntário, sendo certo ser um erro material da ementa no voto embargado. Sendo assim, entendo que deve ser retirado da ementa os parágrafos que tratam de preliminar de nulidade e pedido de diligência, e observo que a retirada do texto desses assuntos em nada modifica o dispositivo, que são os seguintes, transcrevo. Então, a conclusão é por acolhimento parcial dos embargos de declaração nos seguintes termos: acolher a omissão sobre o tema da falta de documentação, deixar de acolher a omissão do item frete, acolher a obscuridade em relação ao bem classificado no capítulo 25 e acolher a contradição entre a ementa e o voto condutor em relação às preliminares de nulidade, retirando da ementa a redação que trata desses assuntos. E aí trago o dispositivo na forma que eu sugiro constar. É como eu voto, presidente. Bom, em síntese,
está se acolhendo parcialmente os embargos, ele foi acusado de 3 vícios: omissão, contradição, obscuridade. Está se acolhendo a omissão somente em relação a essa falta de documento. A obscuridade em relação ao bem classificado no capítulo 25, que é o que está se excluindo, né? Em relação à omissão, exclui o item B. Em relação à contradição, exclui o item G. E em relação à obscuridade, é apenas para retirar da ementa o que constou. Então, seria com efeitos infringentes. É isso. Alguma questão a ser colocada antes da iniciar a votação? Alguma dúvida? Nada. Eu estou na dúvida aqui com o ponto, presidente. Eu posso perguntar para o relator? Sim. O Márcio, o ponto da obscuridade, né, que trata do capítulo 25 da TIP, né, ele foi julgado, né, no acordo embargado, né, e foi dado provimento por esse tópico, né, ainda que o raciocínio exposto no acordo pareça omisso de alguma forma, né, nos seus fundamentos, porque eu vejo que o relator escreveu aqui que a turma discutiu em sessão, né, e entendeu que... Como é que está no voto dele aqui, ó, peraí. Ó, neste ponto, a turma, durante a sessão de julgamento, entendeu que apenas os bens classificados no capítulo 25 da TIP dariam direito ao crédito. Né? Então, parece aí que qual foi essa discussão, né? Qual o fundamento para esse encaminhamento? Agora, o tema foi julgado, né? Talvez não da forma exata como a fiscalização ou o contribuinte pretendia, né? Mas o tema foi julgado. Então, assim, eu não sei se tem como a gente realmente mudar o julgado no embargo de declaração. Eu realmente fico na dúvida se não seria objeto de recurso especial, porque em embargos, né, talvez, não sei, talvez, em geral, o máximo que a gente pode fazer é trazer os fundamentos que deveriam constar, né, mas não de fato mudar um julgamento que teve um encaminhamento, né, errado ou não. Então, assim, eu estou com essa impressão, eu não sei que realmente julgou. E realmente julgou, pelo que você leu no acordo embargado, e você está realmente mudando o julgado por conta dessa visão que a Procuradoria apresentou nos embargos. É isso? Ela, a partir dos embargos, você tem a contextualização, né, de que a comprovação efetiva desse dispêndio, né, que foi inserido dentro desse tópico classificado no capítulo 25, né, ela não foi enfrentada pelo julgador. Né? Então, esse é o ponto. Né? É a comprovação de destinação desses insumos, né? Porque sabido que a empresa tem 2 atividades, ainda que a empresa venha a dizer que essas aquisições foi dirigida para um processo industrial, é sabido que ela tem 2 atividades. Né? Então, caberia, né, aferir essa destinação. Como isso não foi enfrentado, né, então
é nesse sentido que eu estou negando o provimento com efeito infringente. Conselheiro Pedro, é fato que uma matéria em que foi julgada, embargos ela não podem ser reapreciada ou muito menos alterada a sua decisão em respeito à decisão anterior. A questão sempre, apesar de que nesse ponto específico estou entendendo que há uma omissão aí em que coube o enfrentamento que foi feito pelo relator. Um outro ponto é quando a decisão é tomada com base numa interpretação equivocada de um fato, que levou ao erro. Então, essa seria uma situação em que, havendo o apontamento e a constatação de que os julgadores partiram de uma premissa equivocada e através dela, o julgamento foi de forma também equivocada, que também não me parece ser o caso. É porque aqui na parte transcrita do acordo embargado, o relator Leonardo Macedo, ele fala que esses produtos, o caulim, a rocha fosfática, podem ser utilizados de diversas formas, né? Então, o que eu entendi aqui é que a turma superou essa questão de comprovar a utilização exata desses produtos e deu provimento por isso. É isso. Esse ponto aqui não está esclarecido, né? Se isso foi discutido em sessão, né, isso deveria fazer parte do voto. Como eu não tive acesso a essas condições que levou o julgador à decisão, assim como a turma na ocasião, então eu enfrentei o tema desta forma. Sim. É que ele fala aqui, né, que pode ser utilizado de diversas formas. Mas ele não explica, né, que essa utilização de diversas formas superaria a necessidade de comprovação da aplicação exata. Esse ponto ele não explica. Realmente, o problema é só que eu vi que deu o provimento. Bom, mas tudo bem, vamos em frente. Fiquei na dúvida aqui. Obrigado. Só esses 3 parágrafos aí em relação ao caulim, de fato, né, na folha 799 do acordo. Podemos passar a votação? Elcio, conselheiro Elcio. Vou votar já. Pois não. Eu achei muito interessante a forma como o relator abordou, né? Trouxe a questão lá do relatório fiscal, trouxe a decisão da turma e trouxe a contestação do recorrente, do embargante, do recorrente, no caso. E no caso, constatou que realmente os equívocos estavam bem demonstrados e foi bem cirúrgico, bem direto, sem estender muito, concordo plenamente com ele. Agora, uma outra questão que eu gosto de relevar, acho que no mês passado eu já tinha falado disso, é que os embargos de declaração realmente, em regra, eles são só para sanar algum vício interno do acordo. Eles não servem para rediscutir a matéria de fundo. Mas a gente tem decisões do Supremo e do STJ que eles falam que quando na análise dos embargos é apurado que houve um erro evidente na apreciação da prova, que foi um equívoco, a turma não percebeu aquela questão que ela pode ser enfrentada em série de embargos também. Daí a possibilidade de existir embargos infringentes, que é para alterar o julgamento, justamente. Então, só para fazer essa observação, em regra, não é. Mas se é uma coisa excepcional, que está claramente demonstrada, que se analisou um fato, que na verdade não existia um fato, era outro, aí os embargos podem ensejar uma nova decisão, uma decisão diferente. Então, nesse sentido, eu acompanho o relator.
Leonardo. Também estou acompanhando o relator, presidente. Mara. Eu entendo aqui que nesse caso aqui da obscuridade, haviam dois pontos para ser observados. Primeiro, a pertinência da lei com o produto, né? E segundo, a comprovação da utilização do bem, né, onde que ele foi teoricamente utilizado, né? Então, o que o acórdão fez, e como o relator bem explicou, foi feito só a primeira parte, só falou assim, ó, o bem, ele dá direito ao crédito. Só que aí falou assim, tá, mas se usou o bem, né, nessas condições, isso não foi feito. Então, eu acho que houve a omissão aí porque ele parou na primeira análise. Aí eu acompanho o relator na sua integralidade. Conselheiro Pedro. Em que pese a turma ter julgado, né, de fato não dá para, considerando aí os argumentos, o objeto da lide, né, e os pontos levantados pela fiscalização também e pelo contribuinte, não dá para achar no acordo embargado o porquê que a turma superou essa questão da aplicação, né? E se isso é um ponto que tem que ser julgado, a gente vai ter que julgar ele de novo. E aí, julgando ele de novo, como o Márcio trouxe, não está comprovada a aplicação. Então, eu acompanho o relator na íntegra. Conselheira Lara. Presidente, eu vou acompanhar o relator. Eu entendi também que restou a análise da comprovação, certo? Ficou analisada a lei em abstrato e tinha um outro ponto que seria a comprovação. Então, nesse sentido, eu acompanho o relator. Obrigado. Laércio. Relator, te mandei uma mensagem privada. Eu estou acompanhando, só dá uma olhadinha no teu WhatsApp. Estou acompanhando o relator, mas eu queria só ressaltar aqui, feita pelas considerações do conselheiro Elcio. Eu não acredito, pelo que ele expõe, e esse caso também ele é muito importante, não é por um erro, mas sim por um equívoco, uma omissão, né, obscuridade neste caso, uma contradição. Às vezes a turma, se realmente a turma tivesse ultrapassado e visto o erro de uma classificação, determinado posicionamento, mesmo se tivesse errado, deveria ser mantido. Mas neste caso aqui, como bem esclarecido pelo voto, pelo até levantado pelo conselheiro Pedro, não chegou à conclusão dos motivos que teria se dado aquele segmento. E ainda mais, lógico, se fosse um caso superveniente na questão probatória, talvez poderia se admitir, estou avançando um pouco além do voto, tá? Mas poderia se admitir. Mas, enfim, você foi muito bem claro o voto do conselheiro, estou acompanhando, parabéns pelo voto, Márcio. Bom, em se tratando de interpretação equivocada, eu tenho que reconhecer que eu também fiz aqui uma interpretação equivocada no início, nas considerações que eu fiz na pergunta do conselheiro Pedro, dizendo que parecia-me que não era o caso dos autos, mas estou convencido que também está restando comprovado essa interpretação equivocada diante de fatos, sim. Então, também estou acompanhando o relator. Eu estou dando uma alteração na redação. Deixa eu ver onde ficou aqui. Eu vou ler, se tiver que alterar, não será feito agora, fica para
para aquela parte, aquele momento em alterações, retificações na ata. Mas a decisão seria o seguinte no item 57. Acorda os membros do colegiado por unanimidade, votos em acolher parcialmente os embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar os vícios de 1. Omissão. Quanto ao tema falta de documentação, entre parênteses eu vou colocar nota fiscal sem número e aguardando cancelamento. Obscuridade em relação aos bens classificados no capítulo 25 da TIP, nos termos de nova redação da decisão exarada no acordo embargado. E de contradição entre a ementa e o voto condutor concernente às preliminares de nulidade e pedido de diligência para excluir da ementa a redação que trata desses assuntos. Aí o E que passa, então aí o para sanar os vícios de, e aí na sequência que passa a dar a seguinte redação ao dispositivo do acordo embargado, excluindo-se os textos das letras B e G. E aí eu reproduzo a nova redação. Então, essa é a decisão. Eu vou até colocar para vocês apreciarem. Se houver necessidade de alguma correção pontual, não precisa esperar o período de retificação da ata, não. Tá, mas aqui eu procurei dar sentido a tudo aquilo que foi decidido conforme o voto do relator. Então, essa é a decisão. Agradeço sua participação, doutor Leandro. Muito obrigado, senhor presidente. Tenha um bom dia. Bom dia, bom trabalho. Próximo item é o 60 da pauta. Parece que é do conselheiro Pedro e tem sustentação oral. Isso. Vocês perceberam que hoje é o dia dos embargos, né? Nessa sessão eu inovei e trouxe embargos. Tinha meu também, mas foi retirado de pauta a pedido do contribuinte. Teve um mês aí que os lotes todos eram tudo de embargo, todos os lotes. Mas só que eu imaginei que não haveria tantas sustentações orais e embargos. Bom, o próximo item é o 60, conselheiro Pedro Lima, final do processo 2013-47, empresa Tejofran de Saneamento e Serviços. Sustentação oral. Para isso, eu peço para que se convoque o patrono, Dr. Fernando Beltrão Lemos Monteiro. Por favor, apoio. Ok, presidente, farei a convocação. Eu vou dar uma fechadinha na minha câmera, mas é rapidinho. Item 60 da pauta, Dr. Fernando Beltrão, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Item 60 da pauta, Dr. Fernando Beltrão, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Bom dia. Bom dia, doutor Fernando. Seja bem-vindo à turma. Nós vamos dar início, então, ao julgamento do item 60 da pauta, de relatoria do conselheiro Pedro. Ele é um embargo do conselheiro, em que o interessado é a empresa Tejofran de Saneamento e Serviços. O relator fará a leitura do relatório, logo após
lhe concederei a palavra para sua sustentação. Peço que todos mantenham os microfones fechados. Com a palavra, conselheiro Pedro. Obrigado, presidente. Bem-vindo, patrono. Vou iniciar o relatório aqui. O processo já, a minuta do acordo, o PDF do processo e o meu resumo já estão na pasta. Quem quiser acessar. Bom, tratam-se de embargos de declaração, ok? Primeiro ponto. O embargo foi do próprio Marcelo Giovanni, foi colega de turma nosso aqui, né? Simplesmente porque não julgou recurso de ofício. Então, a gente julgou só o recurso voluntário e esqueceu, por algum motivo, de julgar o recurso de ofício, ok? Da exoneração que ocorreu na DRJ, né? Então, basicamente, esse é o relatório e para o que envolve os embargos, né? Mas acho que questão de alçada é no voto só, né, presidente? Questão de alçada, acho que é só no voto. Mas eu já vi a alçada aqui, tá ok também, atinge o valor, tá? E, bom, o que foi objeto de recurso de ofício, né? A DRJ... Você não está entrando no voto, não, né, Pedro? Não, presidente, você acha que é melhor? Deixa o patrono falar, então, porque senão eu vou acabar meio que entrando no voto mesmo aqui. Não. A questão da alçada, ela se torna relevante antecipá-la se não atingiu, porque aí o patrono já tem ideia do qual seria a decisão. Mas que o meu ainda não abriu. Mas parece que não é o caso. Então, pode ser concedido, sim, já a sustentação oral do patrono. Por favor, doutor Fernando, o senhor tem até 15 minutos. Bom, bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade, presidente e os conselheiros. Como bem relatado, trata-se de embargos opostos pelo próprio conselheiro em razão da ausência de apreciação do recurso de ofício. De fato, a alçada, ela preenche o valor, né, inclusive depois da alteração para 2,5 milhões, então eu creio que nesse aspecto a gente supera essa trava. Basicamente, com base na decisão da DRJ, tiveram 3 pontos principais que culminaram na exoneração do crédito tributário. O caso, ele retrata uma auditoria que foi feita para análise de créditos não cumulativos de PIS e COFINS, e aí, no caso, foram apreciados vários tipos de crédito. O problema do método, né, que o fiscal adotou, isso aí, inclusive, consta como um tópico, uma preliminar de nulidade, né, tanto da impugnação quanto também do recurso voluntário. A questão que o fiscal, ele se pautou ele se confundiu, né, na identificação dos centros de custo que seriam alfanuméricos, que segundo a lógica do fiscal, somente retratariam centros de custo não operacionais, e isso diverge da próprio esclarecimento, né, que o contribuinte passou na fase anterior do processo do auto de infração, e isso contaminou o próprio trabalho da fiscalização. No caso da decisão da DRJ, esse vício, né, ele não foi reconhecido para a integralidade do auto de infração, mas sim com relação ao anexo 3, que tratava dos créditos sob depreciação do imobilizado. E considerando que o fiscal, nessa linha de considerar os centros de custo alfanuméricos como sendo não operacionais, e isso diverge da realidade, isso foi demonstrado no processo, a própria DRJ entendeu que por essa falha não teria como chegar na identificação de
dos itens, né, que seriam operacionais ou não operacionais. Então, para essa parcela, ele cancelou integralmente a cobrança do anexo 3. A outra parcela que foi cancelada, né, que é relevante, é a questão, aí eu acabei invertendo a ordem, né, a própria questão da decadência, segundo a regra, apesar da decisão ela ter se pautado lá naqueles dispositivos da 8212, do artigo 45 e 46, mas a lógica de contagem é a mesma, né, 5 anos a contar do fato gerador. Então, ele foi reconhecida, então, a decadência parcial da cobrança, com a extinção dos créditos, se não me engano, até junho de 2008, considerando a data da ciência, que segue a regra do 1504 do CTN, a contar do fato gerador, não houve a comprovação de dolo, fraude, simulação ou coisa do tipo, houve pagamento antecipado em linha com o recurso 973733 do STJ, decidido sobre a sistemática dos recursos repetitivos e que é adotado de forma pacífica no âmbito da Câmara Superior. Então, para essa parcela também, a decisão ela decidiu de forma correta, em linha com a jurisprudência já pacífica. Então, para essa parcela também não comporta o provimento do recurso de ofício. E, por fim, também foi revista a glosa dos créditos sobre aquisição de combustíveis. A linha da fiscalização, ela se pautou naquela disposição, na restrição da 10833 e 10637, para apropriação de créditos para agentes que adquirem o combustível para revenda, né, ou seja, que estariam dentro do regime monofásico do PIS e da COFINS, e que por uma lógica do próprio sistema não dão crédito, o que diverge da situação aqui em caso que é uma empresa, né, prestadora de serviço de vigilância, enfim, isso aí, no caso, é utilizado como insumo para atividade. Então, por essa questão do fiscal ter se pautado numa restrição que é imprópria, né, para um contribuinte que adquire na qualidade de insumo e não para fins de revenda, também esse crédito ele foi corretamente cancelado na DRJ. Então, basicamente, por esses 3 pontos que segundo o nosso entendimento, exprimem, né, a devida exoneração do crédito, pleiteia-se, então, a manutenção da decisão proferida pela DRJ com o desprovimento do recurso de ofício. Obrigado. Obrigado, doutor. Conselheiro Pedro, com a palavra para o voto. Com relação à omissão no julgamento, em seus embargos, o conselheiro relator, nobre colega Marcelo Giovanni Vieira, apontou que o recurso de ofício não foi julgado, e de fato, como também constatado no despacho de admissibilidade, não foi. A exoneração realizada na decisão de primeira instância atende ao requisito valorativo, previsto na portaria 63 de 2017, e presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso de ofício deve ser conhecido. Em resumo, a turma julgadora da delegacia permitiu o cancelamento de algumas das cobranças que constavam no auto de infração. Aquelas relativas às seguintes matérias: decadência, crédito sobre os dispêndios nas aquisições de bens utilizados como insumos, sobre os dispêndios com bens do ativo imobilizado e dispêndios com gasolina e álcool. Foi correto o julgamento de primeira instância em aplicar parcialmente a decadência, em acordo com a identificação dos pagamentos realizados nos períodos e com base no artigo 150, parágrafo 4º CTN. Em adição ao que ficou registrado no julgamento, o RESP 973733 confirma, inclusive, o entendimento aplicado na decisão. Também acertou o julgamento ao exonerar a cobrança realizada sobre os dispêndios na aquisição de insumos, pois, de acordo com a legislação, e especialmente, faltou um M aqui, peraí, especialmente com o que está previsto no artigo 142 do CTN, a fiscalização possui ônus probatório nos casos de lançamento de ofício. Para afirmar que determinados dispêndios não caracterizavam dispêndios com insumos para fins legais de aproveitamento de crédito PIS/COFINS não cumulativo, a fiscalização deveria ter comprovado que a natureza dos dispêndios não correspondia ao conceito jurídico de insumo,
o que não aconteceu. Né? Com relação à cobrança realizada sobre os dispêndios com bens do ativo imobilizado, da mesma forma, a fiscalização não apurou quais eram os bens do ativo imobilizado sobre os quais o contribuinte aproveitou o crédito, com base nos encargos de depreciação e, simplesmente, com base no centro de custos alfanuméricos, autuou o contribuinte. Por fim, a parcela do auto de infração, que cobrava valores relativos aos créditos aproveitados, com base nos dispêndios com gasolina e álcool, a decisão foi igualmente assertiva, visto que as operações autuadas não se enquadravam na hipótese levantada pela fiscalização de revenda e de tributação monofásica. Os créditos sobre tais dispêndios foram corretamente aproveitados com base no inciso 2 do artigo 3 da Lei 10.637 e 10.833. Então, com base nas mesmas razões e nos mesmos fundamentos legais utilizados na decisão de primeira instância e reproduzidos a seguir, as exonerações devem ser mantidas. Passar rápido aqui, que eu fiz um julgamento aí, né, reproduzir as razões de decidir da minha forma de falar, né, até agora. E a partir de agora, então, transcrevo exatamente os trechos aí, que é bom vocês verem, né? Foi exatamente como a DRJ julgou. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo ali. Foi da decadência, tá bom? Então, vocês podem ver, ó. Foram efetuados recolhimento do PIS relativo ao fato gerador, janeiro e julho de 2008. Portanto, cientificado de auto-infração 22/8 de 2013, quando já transcorreram mais de 5 anos. 150, parágrafo 4º. Tem-se como decaído os relativos aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e julho de 2008. Ok. Então, ele verificou que teve pagamento parcial, né? Aplicou corretamente 150, parágrafo 4º. Aqui agora, então, mais um trecho aí da DRJ. Bens utilizados como insumo, no anexo 1. A premissa equivocada, considerada pelo autuante, de fato, contamina o procedimento por ele adotado, quanto às glosas efetuadas nos autos de infração. Há valores relativos à prestação de serviços hospitalares, cujos contratos foram anexados à impugnação, bem como de limpeza pública, prefeituras, equipe de controle de pragas, equipe de jardinagem, dentre outros, cuja exclusiva descrição do centro de custo por si só não confirma se de fato os materiais adquiridos não estão enquadrados no conceito de insumo. Para a glosa das aquisições de tais bens, era necessária a comprovação de que não foram utilizados como insumos nos serviços prestados pela contribuinte, o que no presente caso não ocorreu. Outro ponto da DRJ, né, os bens do ativo imobilizado. Assiste razão impugnante quando afirma que as bases de cálculo indicadas no anexo 3 do TVF, crédito glosado referente aos encargos de depreciação, são sempre inferiores aos valores consolidados pelo autuante, no anexo 7, que serviu de base para a exigência dos débitos de PIS e COFINS. Quanto a este item, é possível se considerar a glosa do crédito PIS e COFINS apenas a partir do centro de custos alfanuméricos, tal como consta no anexo 3 do TVF. Desconhece-se por completo quais são as máquinas, os equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado e utilizados na prestação de serviço, cujos encargos de depreciação foram contabilizados. Ou se são, por exemplo, edificações, benfeitorias e imóveis próprios, ou de terceiros utilizados na atividade da empresa. Então, o que aconteceu? O problema dos dois pontos que a gente passou aqui primeiro, né,
é que a fiscalização glosou, mas não fundamentou, né? Ela glosou com base nesses dados alfanuméricos, né? Esse foi o problema aí. Agora, com relação à gasolina e álcool, já é diferente, né? E a DRJ explica aqui. Em momento algum, a contribuinte foi intimada a detalhar a utilização da gasolina e do álcool nas suas atividades de prestação de serviço, de modo a evidenciar que não serviram de insumo. E não existe qualquer comprovação de que os combustíveis tenham sido utilizados em atividades distintas da prestação de serviço, que constitui o objeto social da autuada. Na verdade, a glosa efetuada nos autos de infração decorreu exclusivamente do fato de tais produtos se submeterem, nas fases anteriores, à incidência monofásica do PIS e COFINS. Entendeu o autuante que, uma vez reduzida a zero as alíquotas das referidas contribuições incidentes sobre a receita decorrente da venda desses produtos, a sua aquisição não geraria direito a crédito na sistemática não cumulativa do PIS/COFINS. Porém, em relação à possibilidade de desconto de créditos decorrentes da não cumulatividade do PIS/COFINS, Lei 10.637 e 10.833, trazem as seguintes disposições acerca dos bens sujeitos à incidência monofásica. Aí a DRJ juntou lá os dispositivos legais, né? E aí concluiu. Em realidade, a vedação, a apuração de créditos conferida pela legislação em virtude de tributação monofásica diz respeito à possibilidade de desconto de que trata o inciso 1 do artigo 3 da 10.637 e 10.833, ou seja, na hipótese de bens adquiridos para revenda, quando sujeitos à incidência monofásica. Mas esta não é a situação posta pela fiscalização, né? Então, o que aconteceu? A DRJ identificou que a fiscalização entendeu que era uma operação, mas não era, né? Não era essa operação para revenda, quando sujeito à incidência monofásica. Na verdade, o que era uma operação sujeita ao PIS/COFINS não cumulativo, de questão de insumos mesmo, né, conforme inciso 2 lá, do artigo 3º. E deu provimento por isso. Então, voto para que os embargos declaratórios sejam acolhidos com efeitos infringentes, para que seja negado provimento ao recurso de ofício. Aí eu fiquei na dúvida se é com ou sem efeitos infringentes, né? Porque a gente, o acórdão que o Marcelo foi relator, a gente só julgou o recurso voluntário, né? Não julgou o recurso de ofício. Então, eu acho que teria que ser com recursos infringentes. Porque não é sanar uma simples omissão, né? A gente está integrando o voto. A gente está adicionando coisa no acórdão, né? Então, eu penso que é com efeitos infringentes. Fica aí a análise da turma se concorda. Está sem som, presidente. Está mudo, presidente. Eu creio que sim, com efeitos infringentes. Eu não me vem à memória facilmente outras situações em que houve que a omissão seria um recurso de ofício, né? Se me permite, presidente. Sim. Pedro, aqui seria com efeitos infringentes, por mais negativa, porque está sendo alterado o dispositivo. Se eu fosse manter o dispositivo, igual nos casos, por exemplo, de embargo de recurso voluntário, que você sana a omissão, mas mantém a negativa de provimento,
daí não há efeitos infringentes, porque não está sendo modificado o dispositivo. Neste caso aqui, está sendo alterado o dispositivo, e ainda, ao meu ver, até por conta das últimas sessões de julgamento, teria que ser reproduzido como vai ficar na integralidade o dispositivo em relação ao recurso voluntário, ao recurso de ofício, e ainda na ementa também tem que constar, por mais que você esteja negando o provimento, os motivos do acolhimento dele, que não consta na ementa. Verdade, Laércio, você trouxe um bom ponto aí. Eu preciso reproduzir aqui no dispositivo dos embargos, do acórdão de embargos, eu preciso reproduzir como passaria a ser o acórdão, né? Eu não sei, presidente, se é preciosismo meu, mas estou falando com base nas últimas sessões e eu... Não, é bom, é importante. Eu acrescento mais, até porque o CARF tem caminhado nesse sentido nos últimos 2, 3 anos, então, ali Pedro, no teu dispositivo, diante de todo disposto, votos para que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, para que seja negado, acho que sim, devendo constar o seguinte dispositivo do acordo, integralmente, como foi feito mês passado. Passando o acórdão. Não, veja só, não é toda a situação em que no próprio dispositivo vai caber a integração do acordo. Aqui o que constou a omissão e que ela é suficiente desde que o voto seja claro, inclusive podendo deixar um parágrafo que precede o dispositivo dizendo que está se negando o recurso de ofício em tais matérias e por tais razões, uma síntese. E aí sim o dispositivo vem e fala, olha, nesse caso que é de embargos ou embargos com efeitos infringentes, para que seja negado o provimento ao recurso. Normalmente os nossos dispositivos eles sempre são sucintos nesse ponto também. Acorda os membros, rejeita preliminar, nega provimento ao recurso de ofício, em relação ao recurso voluntário, no mérito, dá provimento parcial, para isso, para aquilo. Então, havendo no voto os fundamentos da negativa do provimento, negativa de ofício ao recurso de ofício, negativa de provimento ao recurso de ofício, no dispositivo basta constar que lhe foi negado o provimento. Agora, na emenda, sim, Pedro, deve ser constado, porque a tua emenda essa é a mesma situação que eu apontei em outros votos aqui na turma. Porque consta, havendo omissão, contradição, obscuridade, os embargos de declaração devem ser acolhidos, mas na própria emenda deve constar, bom, e de que forma foi sanado o vício? Você sempre tem que pensar, sempre devemos pensar, no acordo de embargos, em que foi acolhido o vício, que vício foi esse, e qual a forma de se sanar, às vezes integrando o acordo, às vezes adicionando ou mesmo retificando, né? Então, e qual o efeito disso? O efeito dessa alteração. Então, na ementa, fazer constar um enunciado aí em que está se negando o provimento ao recurso de ofício. Pode-se trazer também a própria emenda da RJ em que fez constar as partes providas na impugnação. Uma delas foi a decadência, né? A outra foi faltas de prova em relação à autuação. Então, aí alguma insuficiência em relação, talvez, ao 142 do CPM. Boa, presidente, verdade. Então, eu não preciso refazer a ementa lá embaixo, né? Falar, a ementa passa a constar com tal conteúdo. Aqui em cima mesmo, né? Não, esse dispositivo teu do voto, ele é o dispositivo do acordo. Tá?
votos para que os embargos declaratórios sejam acolhidos com efeitos de para que seja... pode ser. Eu acho que seria conveniente. Vai se integrar o acórdão de recurso voluntário com a decisão em se negar provimento ao recurso de ofício. Então, aí sim, você traz no teu dispositivo que está sendo integrado aquela decisão apenas com a negativa do provimento ao recurso de ofício. Isso. No dispositivo, então, eu falo como vai passar a constar o dispositivo do acordo embargado. Pode ser, né? O que pode se colocar acorda os membros do colegiado em acolher os embargos declaratórios com efeitos infringentes para que seja negado o provimento ao recurso de ofício, integrando-se a decisão do acórdão tal, ou a decisão do acordo de recurso voluntário. Você não precisa trazer novamente, basta falar que basta consignar que aquele acordo de recurso voluntário será integrado, será acrescido dessa decisão. Tá no movimento ao recurso de ofício. Presidente, se o senhor me permite, vou mandar no WhatsApp lá um modelo que nós utilizamos no mês passado, que consta na ata. Bom, tá anotado aqui então, e na ementa eu vou colocar as ementas do recurso de ofício, lá do acordo da DRJ, e refletir aí que o julgamento que a gente fez, né, do recurso de ofício. Sim. Mas acho que nesse caso aí é efeitos infringentes, Pedro. Não sei se os demais... Não, sim, alterado. Eu entendo que é efeitos infringentes. Né? O que está lá já, Léo. Ou porque não houve essa decisão. E essa decisão, ela pode ou não refletir na liquidação do julgado. Bom, Mara pediu a palavra? Então, libera o microfone. É uma questão preliminar aqui. Onde que você encontrou esses 2 milhões e 500 aqui, Pedro? Eu não estou encontrando 2 milhões e 500 aqui exonerado, não. Não. Tem uma tabela. Eu estou analisando aqui, o processo está muito lento, mas somando aqui, eu li o acordo da RJ, e depois eu estou vendo aqui uma informação que foi feita, uma formação fiscal que foi feita, que foi pedido na delegacia, depois da decisão, que fosse apartado o que foi exonerado, que estava no auto de fração, e o que foi exonerado, né? E somando aqui, não dá 2 milhões e 500, não. Olha o acordo da DRJ. Consegue olhar? Tô com ele aberto. Está com ele aberto? Olha aí, quando ele embarga o recurso de ofício. Olha aí, no dispositivo da parte de cima ali, na decisão. O presidente lá, né? Tá vendo que ele fala que atende, né? Pois é, mas... Aí não, aí desce lá embaixo. Quando ele traz uma tabela de exoneração. A tabela tá lá no final, né? Final do acordo. Do voto. Pois é, essa tabela aqui que eu também estava olhando, não dá 2.500 aqui, não. Onde que tem 2.500 aqui? Nossa, tem muito mais. Posso esclarecer? Aqui a gente tem 1.500.000 exonerado de COFINS e 337 de PIS. Mais de multa e juros. Isso não tem que dar 2.500, não. Eu também só encontrei esse 1 milhão e pouco aí, mas esses 300. Pois mas isso aí, Mara, é só o tributo. É só o não principal. está incluído os acréscimos moratórios e a multa de ofício.
Esse valor dessa tabela aí que a DRJ fez exonerando, eu acredito que seja só o tributo, só a COFINS e o PIS. A hora que você inclui a parcela dos juros e da multa de ofício, vai passar os 2.500. Mas aqui, no valor de alçada, você considera só o tributo, né? Não o tributo e a multa. Eu acho que essa regra aí é só para incluir em pauta ou não. É todo não. Mas os juros não consideram. Na alçada? Não. Na alçada, não. Juros não. A multa eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida. Deixa eu ver aqui, que eu tenho aqui. É tributo e multa de ofício, né? Tributo e multa de ofício. De multa. Ó, a portaria que ele está mencionando é a vigente. É a 63. O acordo é até recente, né? Não é muito antigo, não. Diz o artigo, o artigo 1. O presidente da turma recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributos e encargos de multa em valor superior a 2.500. Então você soma tributo mais multa. De ofício. Pois é, e como a multa é 75%, você somando 1.500 mais 300 e tanto, vai dar quase 2.000. Vai passar. Passa de 2.500. E a própria DRJ já calculou, né? Falou que porque aqui no quadro dele, porque eu fiquei assim, gente, eu consegui somar só 1.500, eu não achei a multa aqui no quadro quadro que eles colocaram. Ó, 1.500 com uma multa de 75, acho que já alcança. Se fosse de 50%, já ia para 2.200. Não, se for com a multa... Ela alcança, sim, Mas tem a multa aqui? 200 de PIS, já deu 2.500. Ela passa, sim. Pode fazer o cálculo que passa. E a multa é de 75, né? Não, é isso que vocês estão confirmando que tem a multa, porque eu não consegui abrir o auto aqui ainda, para ver se no auto tem multa. Meu processo não está abrindo. Mas se é um lançamento de ofício, ele tem que ter a multa. Tem assim, né? Aí faltou constar no quadro da DRJ a multa, né? Eu estou com a tela do alto aqui, tem multa de ofício. Só de COFINS foi 2.142.000. Então, 2 tem milhões... multa, né? Porque eu não consegui abrir não, Elcio. Ok. Então tá confirmado. Então, tá. Então, ultrapassada preliminar, Mara. Podemos votar, Elcio? Sim, podemos votar. Uma questão interessante aqui que a DRJ levantou e que eu vou só destacar aqui, porque é uma questão que eu acho relevante e pode impactar outros julgamentos. É que ela considerou que a fiscalização glosou os combustíveis por considerar que se tratava de bem sujeito à monofasia, então não daria direito ao crédito. Mas aí a DRJ fez uma análise dos dispositivos legais e verificou que você só afasta o direito de crédito na questão da monofasia quando se trata de bens adquiridos para revenda. E quando for bens utilizados como insumo, não existe essa vedação. Realmente é uma dúvida que existe. Eu já vi decisões, tanto, inclusive judicial, que alguns impedindo o crédito, mesmo em relação aos insumos, quando combustível sujeito à monofasia, e outros restringindo as revendas. É uma questão interessante. A DRJ só restringiu a revenda. É algo que é uma coisa que precisa... Eu já votei aqui, e fui acompanhado pela turma, negando, inclusive, nos insumos. Quando é combustível sujeito à monofasia, eu também não dava direito ao crédito como insumo. Mas essa diferenciação que a DRJ faz, ela é relevante, é uma matéria que merece um estudo maior. É isso que mais me chamou a atenção aqui. No restante, eu concordo com o relator. Bom, mas você tá acompanhando o relator, é isso, né? Estou. Tá. Leonardo? Com o relator, presidente. Mara?
Esclarecida a questão da alçada com o relator. Lara, O relator, presidente. Laércio, Com o relator. Márcio. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, acolheu-se os embargos de declaração interposta com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso de ofício e manter a decisão recorrida no tocante ao recurso voluntário. Então, este é o item 60 da pauta, embargos, final do processo 2013-47, da interessada empresa, cuja interessada é a empresa de Saneamento e Serviços da Eireli. Agradeço a sua participação, doutor Fernando. Tenha um bom dia. Obrigado, conselheiros. Bom dia para todos. Tá. Por favor, apoio. Vamos interromper a gravação, fazer um intervalo? Ok, presidente. Só pode tentar entrar novamente agora? Para fazermos um teste?